Marianne Beckmeyer nasceu em Sartede, uma pequena cidade no estado de Baixa Saxônia, na Alemanha Ocidental, no dia 3 de julho de 1950. Ela era filha única e os pais dela haviam fugido da Prússia Oriental logo após a Segunda Guerra Mundial e se refugiado na Alemanha, que foi o local onde a Marianne cresceu. Ela foi criada em um lar conservador e com pais muito religiosos. Entretanto, a tensão dentro da casa sempre foi muito presente, o ambiente era marcado por conflitos. O pai dela era ex-membro da Waffen-XX, que era o braço militar da organização Schutzstaffel do partido nazista, e tinha um comportamento rígido e severo em relação a ela. Ele também era alcoólatra e passava grande parte do tempo em um bar próximo à casa da família. Além disso, ele era uma pessoa agressiva. Era comum que a Marianne visse momentos de grande tensão entre os pais dela dentro de casa. Quanto à mãe dela, eu não consegui achar muitas fontes que falem sobre ela ou sobre como era a relação entre as duas. No entanto, aparentemente, ela era uma mulher severa, ao mesmo tempo que também era vítima do pai da Marianne, que tinha todo aquele histórico de ser agressivo com as duas. E em algum momento ali, os pais dela acabam se divorciando e a mãe dela acaba se casando novamente. Nessa época, a Marianne já era adolescente e ela foi descrita como uma jovem problemática. Ela costumava faltar às aulas na escola, ela não seguia as regras da casa, e detalhe é que ela passou a ter inúmeros conflitos com o novo padrasto, que ao que parece era um homem autoritário, rígido, agressivo. Ele era bem parecido com o pai dela. Por volta de 1966, quando a Marianne tinha 16 anos de idade, ela acabou sendo expulsa de casa. E eu cheguei a ler que isso aconteceu devido à má relação que ela tinha com o padrasto e, consequentemente, com a mãe dela. No entanto, eu também li em algumas outras fontes que a mãe dela pode ter colocado ela para fora de casa depois de descobrir que ela estava mantendo um relacionamento com um menino da região em segredo. E isso acabou chateando a mãe dela, então foi o que levou a mãe a colocá-la para fora. E a partir daí, a Marianne teve que começar a trabalhar para se sustentar. Então ela começou a trabalhar em pequenos comércios, em bares, embora ela nunca tenha passado muito tempo nesses pequenos empregos que ela arrumava. E ela acabou engravidando ainda com 16 anos de idade, no mesmo ano que ela foi colocada para fora de casa. Só que ela começou a enfrentar muitas dificuldades, ela não teve apoio da família, não teve apoio do pai da criança. E devido a isso, ela acabou achando melhor colocar a criança para adoção. E 2 anos mais tarde, quando ela tinha 18 anos de idade, ela engravidou novamente. Só que esse relacionamento que ela tinha era muito turbulento, eles tinham uma relação muito complicada, brigavam muito. E durante uma discussão, o namorado dela colocou ela para fora do carro durante a noite, numa estrada deserta, e foi embora. E a Marianne acabou sendo abusada por um homem que passava por ali e teria visto ela. E aparentemente isso teria acontecido enquanto ela ainda gerava essa segunda criança, o que mexeu demais com ela, e ela acabou decidindo colocar esse bebê para adoção porque ela não se sentia capaz de cuidar dele. Mais tarde, em 1972, quando a Marianne tinha 22 anos de idade, ela estava trabalhando em um pub enquanto namorava o gerente de lá, e o relacionamento dos dois não era muito diferente dos relacionamentos anteriores dela. Eles tinham uma relação bem tóxica, e ainda naquele ano a Marianne acaba engravidando e dando à luz a sua terceira filha. No dia 14 de novembro de 1972, ela dá à luz a uma menina que ela decidiu chamar de Anna Beckmeyer, e dessa vez ela decidiu criar a criança. E como a Marianne trabalhava nesse pub, ela passava a noite toda na rua, e quando chegava em casa de manhã, ela dormia praticamente o dia todo, o que fez com que a Ana, desde pequena, precisasse aprender a se virar sozinha. Então ela ia para a escola, que ficava a algumas ruas de distância da casa dela, sozinha. Ela se arrumava sozinha e até era responsável por fazer a própria comida. E detalhe é que, aparentemente, quando ela ficava no bar que a mãe trabalhava, ela ia atrás dos restos de comida e bebidas que as pessoas deixavam para poder se alimentar. Ela também dormia em cima das mesas e cadeiras. Tinham vezes também que a mãe dela saía para festejar e deixava ela sozinha. Então, nesses momentos, ela também precisava se virar. E aí, teve um tempo que a Marianne começou a cogitar colocar a Ana para adoção, porque ela estava vendo que não estava conseguindo dar uma boa vida para a filha dela. Tinha a questão do trabalho, ela passava muito tempo na rua, então ela não podia ver a filha dela crescer e nem permitir que a filha dela tivesse uma infância normal como as outras crianças tinham. Tinha também a questão do dinheiro, que era pouco, então ela não podia dar muitas coisas à filha dela, as coisas que ela queria dar. E também as questões do trauma, né? Dos traumas que ela havia passado no passado. Então,
Eram muitas questões que ela pensou que talvez se a Mariane fosse colocada para adoção, ela tivesse uma oportunidade de ter uma vida melhor. E aos 7 anos de idade, a Ana já era praticamente tratada como uma adulta, ela fazia coisas de adulta e na escola as notas dela iam muito baixas, ela frequentemente era pega dormindo na sala de aula, então ela começou a colocar na cabeça que ela não queria mais ir para a escola, ela não queria assistir às aulas. E a relação entre as duas, entre a Mariane e a Ana, era bem difícil, as duas discutiam muito, elas viviam brigando. E aí teve um dia, o dia 5 de maio de 1980, em que elas discutiram antes da Mariane sair para trabalhar. E a Ana decidiu que naquele dia ela faltaria às aulas, então ela não ia para a escola, ela andaria pela cidade. E eu acho que aparentemente ela tinha decidido ir para casa de uma amiga dela, só que ela percebeu que provavelmente essa amiga dela estaria na escola, que naquele horário, né, seria comum que ela estivesse lá. Então ela acabou andando pelas ruas da cidade e foi quando ela esbarrou com um homem chamado Klaus Gabrowski, eu acho que é isso, que na época tinha 35 anos de idade e trabalhava como açougueiro. Ele era vizinho delas e a Ana, inclusive, já tinha ido até a casa dele para brincar com os gatos que ele tinha. Então os dois se conheciam e provavelmente ele sabia como era a dinâmica da família. E nisso, aparentemente, ele teria convencido ela a ir até a casa dele, eu acho que sobre o pretexto de que ele tinha adotado um novo gato e que ela poderia ir até lá para poder brincar com ele. Eu acho que foi algo assim. E lá na casa dele, ele mantém ela por horas, talvez até mesmo pelo dia inteiro, enquanto abusava dela. E por fim, ele acaba estrangulando ela com uma meia, um par de meias calças que pertenciam à noiva dele, para que ela não contasse a ninguém o que havia acabado de acontecer. Então a Ana é assassinada no dia 5 de maio de 1980, aos 7 anos de idade. O Klaus já tinha passagem pela prisão, ele havia cometido crimes sexuais contra outras 2 crianças e após uma dessas condenações ele foi submetido à castração química, que é basicamente o uso de medicamentos hormonais para reduzir a produção ou efeito da testosterona no corpo com o intuito de controlar os impulsos sexuais, a libido, enfim, e aparentemente ele mesmo teria se voluntariado para receber o tratamento, embora hajam algumas fontes que digam que mais tarde ele passou por um outro tratamento hormonal, que seria para reverter esse primeiro, então meio que tudo acabou voltando ao normal, era como se ele não tivesse feito o primeiro tratamento. E detalhe é que, aparentemente, enquanto ele fazia esses tratamentos para controlar os níveis de hormônio, ele passou um tempo internado em um hospital psiquiátrico. Só que esse período, gente, foi bem curtinho, ele ficou cerca de 1 mês nesse hospital. E quando ele foi liberado, ele voltou para casa normalmente, ele não foi supervisionado por ninguém, não teve nenhum acompanhamento, ele não teve ninguém por perto supervisionando como ele estava se saindo, se ele tinha correspondido bem aos tratamentos. Inclusive, foi a partir daí que um tempo depois começaram a surgir várias críticas acerca do que aconteceu com a Ana. Como vocês sabem, ele havia abusado de outras 2 crianças e estava solto, e graças a isso ele conseguiu atacá-la. Então houveram muitas críticas ao sistema judiciário alemão. Quanto ao corpo da Ana, o Klaus havia descartado ele dentro de uma caixa de papelão em uma cova rasa próxima a um rio, e ele estava achando que tinha conseguido se safar, até que a namorada dele, eu acho que já era noiva, ela entra em contato com a polícia e faz uma denúncia. Ela diz que o parceiro dela havia revelado a ela que estuprou uma criança, e ao que parece, ele também tinha dito aonde deixou o corpo. Então os policiais rapidamente vão até o local onde eles encontram o corpo da Ana e rapidamente eles prendem o Klaus. E ele ainda tenta dizer que a Ana seduziu ele e o chantageou, dizendo que contaria para a mãe dela que ele é abusivo caso ele não desse dinheiro a ela, e que isso teria levado ele a assassinar, o medo de ir para a prisão. Enfim, em outras palavras, ele alegou legítima defesa. Só que para os policiais essa história estava muito mal contada, afinal de contas se tratava de uma menina de apenas 7 anos de idade. Então é nesse momento que a polícia vai atrás da ficha criminal do Klaus, e é quando eles descobrem que em 1973 e 1975 ele havia tentado atacar pelo menos 2 meninas e que ele era um criminoso reincidente. E aí o julgamento do Klaus começa no ano seguinte, no dia 3 de março de 1981, poucos meses antes do crime completar 1 ano, e a defesa do Klaus alegava legítima defesa. Eles embarcaram naquela história de que a Ana tinha tentado chantageá-lo para conseguir dinheiro, e isso deixou a Mariane bem irritada. Durante o julgamento houveram algumas vezes em que ela gritou com ele. Obviamente estava sendo muito difícil para ela ouvir todas aquelas coisas sobre a filha dela, principalmente porque ela já esteve em uma situação parecida com a filha dela, e agora ela estava vendo o assassino e abusador
da Ana tentando se safar, alegando que a culpada era ela, uma criança de apenas 7 anos de idade. A defesa também alegou que ele teve um desequilíbrio hormonal recorrente da castração química, afirmando que isso teria afetado seu comportamento, mas essa alegação não foi aceita porque ele próprio havia optado por fazer o tratamento da mesma forma que ele mesmo havia optado por desfazê-lo. Logo, ele deveria estar ciente dos efeitos colaterais e, se fosse o caso, até mesmo procurar ajuda e não tentar usar isso como desculpa para justificar suas ações. Pelo que tudo indica, já estava praticamente tudo certo para que o Klaus fosse condenado, principalmente pela falta de evidências que comprovassem as alegações dele e de provas reais dos comportamentos violentos que ele já havia apresentado contra outras crianças. Enquanto o julgamento ainda acontecia, Marianne chegou ao Tribunal Distrital de Lübeck vestindo um casaco largo e dessa vez ela apresentava um comportamento diferente dos outros dias. Era o dia 6 de março, o terceiro dia de julgamento, por volta das 10 horas da manhã, quando ela sacou uma arma, uma pistola semiautomática compacta calibre 22 e atirou 8 vezes na direção do Klaus, acertando 7 tiros nele. Klaus veio a óbito ainda no local e Marianne foi detida sem resistir. Algumas pessoas que estavam presentes na sala disseram mais tarde que a ouviram chamá-lo de porco enquanto ele caía no chão. O que ela fez naquele dia tomou uma grande proporção e rapidamente pessoas do mundo inteiro ficaram sabendo do que aconteceu e a Marianne acabou ganhando um apelido. Ela ficou conhecida como a Mãe da Vingança. E obviamente a atitude que ela teve dividiu a opinião das pessoas. Então, de um lado tinham pessoas que concordavam com o que ela fez em defesa da filha e do outro haviam pessoas que discordavam e acreditavam que ninguém deveria ter o direito de fazer justiça com as próprias mãos. Por fim, ela acabou vendendo a história dela para uma revista chamada Stern para poder arcar com as despesas, porque agora era ela quem seria julgada. No dia 2 de novembro de 1982, a Marianne foi condenada por essa. Porém, mais tarde, a acusação foi reavaliada e ela teve sua pena reduzida para homicídio culposo, com circunstâncias atenuantes, levando em consideração o estado emocional profundamente abalado em que ela se encontrava após todos os acontecimentos recentes. Também foram levados em consideração aspectos pessoais da vida dela, como a relação com os pais dela, o abuso que ela sofreu enquanto ainda estava grávida, e assim ela foi considerada mentalmente instável. Quanto à arma usada para assassinar Klaus, foi confirmado que ela havia sido comprada uma semana antes do crime, mas a Marianne afirmou que ela estava planejando se suicidar. Em momento algum ela teria comprado a arma pensando em matar. No dia 2 de março de 1983, a Marianne foi sentenciada ao homicídio culposo e ela recebeu uma pena também por posse ilegal de arma, sendo sentenciada a 6 anos de prisão, embora ela tenha cumprido somente metade da pena, ou seja, 3 anos. Dentro da cadeia, Marianne recebeu cartas de fãs e apoio das pessoas que concordavam com a atitude que ela tomou. Em liberdade, ela se mudou de Lübeck, afirmando que não se sentia confortável em permanecer na mesma cidade em que algo tão terrível havia acontecido. Ela se casou com um professor e em 1988 os dois se mudaram para Lagos, na Nigéria, embora o relacionamento dos dois tenha acabado 2 anos depois, em 1990. Pouco depois, ela foi diagnosticada com câncer de pâncreas e, por fim, retornou para a Alemanha, vindo a falecer no dia 17 de setembro de 1966, aos 46 anos de idade, recorrente da doença. Seu corpo foi enterrado junto ao corpo de sua filha Ana em um cemitério em Lübeck. O caso da Marianne e da Ana deu origem a vários filmes, documentários, peças de teatro e até os dias de hoje vem dividindo opiniões entre as pessoas. Eu gostaria muito de saber o que você acha sobre esse caso, o que você acha sobre a atitude que a Marianne tomou. Então comenta pra mim aqui embaixo qual é a sua opinião. Não esqueça também de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal, vai me ajudar muito. E é isso, gente. Um ótimo dia pra vocês. Fiquem com Deus e um abraço.